Digo, Amém. bate palma para Jesus, para receber esse aí, Senhor. Glória. Só para todos capazes desse momento. Amém. Pega aqui, por gentileza, a tua Bíblia. Abre ela no primeiro livro dos Reis. Glória a Deus. Capítulo de número 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida. Tento chamar, hoje eu ia falar de novo, pastor Jorge. Tentando chamar de algo, mas que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui nessa tribuna. Estou também entre amigos, pastora Érica, sua caravana, meu amigo evangelista Ronaldo, veio comigo, meu amigo Adilson Brito. Amo esse homem de coração. Não sei quantas vezes os obreiros dele me chamam para pregar lá, né, pastor? Graças a Deus que isso é confiança em cima do altar. Deus tem guarda. E os demais irmãos se sintam em casa, que a casa é de Deus. Trago um abraço do meu pastor Gilvando, lá da Ilha do Governador. Está tendo mini vigília lá. Ele me avisou no sábado passado, em cima da hora. Eu falei, não vou cancelar. Da outra vez deu um problema comigo e eu pedi desculpa. Já estava no cartaz, estava tudo certo para mim, né, Rogério? E aí houve o que houve. E eu não cheguei até aqui. Mas hoje... Aí ele falou, então vai na benção. A tua esposa vai vir para cá. Com outro obreiro, com mais. Mas, então você vai lá. Trago um abraço dele, da pastora Verônica. Estou, pela misericórdia do Senhor, dirigindo um trabalho ali na Nova Holanda, dia de segunda e quinta-feira. Os irmãos que não estiverem, quando quiserem visitar Nova Holanda, rua ali da Teixeira, bem próximo, uma rua chamada São Jorge, bem conhecida. Chegou na Teixeira, pergunta onde é São Jorge, número 50, todo mundo vai te informar. Os cultos lá são culto de libertação dia de segunda e na quinta-feira, culto da família. Quem achou e está comigo, diga amém. Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, um texto bem conhecido, o versículo de número 24 e o versículo de número 25 diz assim, o número 24. E agora, pois vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. O versículo 25 diz assim, e enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arrematou contra ele, de modo que ele morreu. Senta glorificando o nome de Jesus. Irmãos, eu preciso de 20 minutos da tua atenção. 20 minutos da sua atenção. Só preciso. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Capítulo 1 do livro dos Reis, a Bíblia diz que Davi, ele está bem debilitado, velho. Ele não está aguentando, porque o seu corpo não aquece mais. Nós sabemos, e eu não vou me prolongar a trazer um contexto sobre quem era Davi, porque provei a Deus muitos pastores, presbíteros aqui que conhecem quem era Davi. Davi, nós sabemos que era um menino com 17 anos, quando apacentava ovelhas. A Bíblia diz que Davi, simplesmente apacentando ovelhas, a Bíblia diz que aparece o profeta por nome Samuel dentro da sua casa, chamando Davi, mandando buscar Davi, porque faltava um entre os seus irmãos, que poderia ser o rei. E ali as pessoas que estão dentro daquela casa estão achando que quem é ou deve ser ungido é os que estão na casa.
Ou seja, Jessé simplesmente ele despreza o filho dele que está apacentando ovelha, simplesmente porque dentro da casa há alguém melhor do que aquele que está no campo trabalhando. E nós sabemos que simplesmente não é o homem que escolhe, mas sim Deus. Porque muitas das vezes o homem que está dentro da casa está olhando para alguém e está achando que é, enquanto Deus está dizendo não é. Porque muitas das vezes a gente quer mostrar algo para nossa liderança ou para quem nós fazemos a obra de Deus. Muitas das vezes achamos que o homem está vendo aquilo que necessita nos seus olhos para ver. E Deus está dizendo, eu não conheço o homem por fora, eu conheço por dentro. Porque pode estar bem vestido, pode estar bem com uma boa oratória, pode ter muita Bíblia, muito conhecimento. Você vê que quando Deus olha para Pedro, Jesus olha para Pedro, Jesus não chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu terminou teologia? Pedro, tu tem muita sabedoria? Pedro, tu tem muito conhecimento? Não. Jesus só fez uma pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Porque se tu me amas, apacenta a minha ovelha. Muitas das vezes a gente está confundindo simplesmente conhecimento com aquilo que Deus quer com a gente. A gente tem que ter mais amor pelo próximo. A gente tem que ter mais amor pelas pessoas que a gente não conhece. E quais são as pessoas? Simplesmente Jesus coloca para dentro da casa, quem está dentro coloca para fora. Jesus coloca quem está fora para dentro da casa e quem está dentro da casa coloca para fora. Eu vou te dizer, eu vou chegar onde eu quero para tu entender isso aqui, o que Deus está dizendo. A Bíblia diz que quem está fora é Davi, quem não presta é Davi. Simplesmente desprezam Davi, Davi é o pequeno. A gente não vai ver simplesmente pessoa que presta pelo tamanho, pelo que veste, mas sim pelo coração. Muitas das vezes nós está olhando para dentro da casa e está dizendo assim, esse canta, esse prega, esse sabe, esse faz, esse simplesmente dá uma saudação boa. Eu vou te mostrar, vou pegar uma carona do que a pastora Érica falou sobre Mateus 4. A Bíblia diz que o diabo ele só trabalha naquilo que a gente simplesmente olha. E quando a gente olha que coloca no nosso coração, ele traz dúvida. E que dúvida é essa? No capítulo de número 3 de Mateus, a Bíblia diz no versículo de número 17, que Jesus simplesmente vem, João Batista está simplesmente batizando Jesus, e o céu se rasga, e uma grande voz sai lá de cima dizendo, esse é o meu filho amado. Ou seja, se todo mundo ouviu, o diabo também ouviu. Então preste atenção, no capítulo 4 a Bíblia diz que Jesus está no deserto, e ele estando no deserto, o diabo olha para ele e diz, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas peraí, pensa comigo, no capítulo 3 simplesmente o céu se rasgou e disse, é esse que é meu filho amado. No 4 o diabo está tentando colocar dúvida na mente de Jesus, só que presta atenção aqui, Jesus, se fosse transformar aquela pedra em pão, ele não deixaria de ser quem ele era, sim ou não? Não, ele continuaria sendo Jesus, só que quem é não precisa mostrar que é. Jesus simplesmente responde para ele dizendo, nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca. Aleluia. Então muitas das vezes a gente olha pela aparência, prega bem, canta bem, louva bem, tem uma boa oratória. A gente mede as pessoas que chegam pela roupa, pelo tamanho. E muitas das vezes Deus não está olhando para o que está fora. Deus não olha para a aparência, Deus olha para a essência. E como é que é isso, evangelista? A essência por dentro não dá para ver, e a aparência por fora. Por isso que quando Jesus ele olha simplesmente para aquela raça de gente, escribas, essênios, fariseus, saduceus, Jesus vai dizer para ele, vocês são hipócritas, vocês são rapina, aves de rapina, vocês parecem sepulcro caiado. E nós sabemos que o sepulcro é bem pintado, é flores por cima, é bem desenhado por fora, mas por dentro está seco que nem osso. Glória! Hoje em dia, a gente medimos as pessoas pelo olhar. A gente medimos as pessoas pelo que ela veste. A Bíblia diz que agora Davi é ungido dentro de casa. Porque eu quero que você entenda. Antes de Deus te enviar para fora, Deus te honra dentro. Eu vou repetir de novo. Deus não tem como te honrar primeiro fora,
ser reconhecido fora se tu primeiro não for honrado dentro. Primeiro Deus te honra dentro para depois tu ser reconhecido fora. Então Deus está fazendo isso na vida do rei Davi. Presta atenção, a Bíblia diz que agora simplesmente Davi toca harpa. Isso daqui é interessante. Ô pastor Adilson Brito, isso aqui é interessante demais. Por quê? Porque quem está olhando Davi agora está indo para a casa de Saul, ou seja, para o seu castelo. E quando ele chega lá, alguém pode olhar, não Bíblia, mas alguém pode olhar e dizer assim: oxe, Davi está aqui, vai morrer tocando harpa para Saul. Só que o que ninguém sabe, que os planos de Deus não é impedido, e não é da maneira que a gente pensa. Era Deus levando Davi para dentro da casa de Saul, para ele saber como se comportar como rei, para ele simplesmente saber como o rei se comporta, porque Davi não sabia dentro do pasto o que é ser um rei. Então Deus, quando unge ele aqui, para depois levar ele para lá, e Deus simplesmente, quando faz isso na vida de Davi, a Bíblia diz que agora Saul nomeia Davi como simplesmente escudeiro dele. E olha para cá para tu entender isso aqui. Enquanto Davi simplesmente vai para baixo, vai para cima com Saul, ele está aprendendo. E a Bíblia diz que agora Davi também vira guerreiro de Saul. Davi agora está indo para a guerra. Davi começa a vencer. Aí simplesmente tudo que Davi faz dá certo. Tudo que Davi bota a mão dá certo. Sabe o que é que eu acho lindo, o pastor Adilson Brito, com isso aqui? É que tudo que Davi faz dá certo. Tudo que Davi está fazendo, está andando, está prosseguindo, está crescendo. Aí Saul olha para Davi e diz, simplesmente quando as mulheres vão dizer: ei, Saul matou milhares e Davi dezenas e milhares, aquilo entra uma inveja no coração de Saul. Evangelista, o que é que tu quer dizer com isso? Eu deveria colar com quem sabe Bíblia, eu deveria colar com quem tem para me ensinar, eu deveria colar com quem sabe cantar, eu deveria colar com quem sabe pregar. Saul não. Saul é um tipo de crente que ele fica com inveja. Já que eu não sei que nem ele, eu mato ele. Eita! Aí a Bíblia diz que agora a inveja começa dentro da casa. Aí certa feita, Saul vai ficar tranquilo com Davi. Aí Jonas vai levar Davi simplesmente para jantar com seu pai. Quando chega na mesa, Saul, pastor, ele não range dente. Saul está com demônio, mas não mostra que está. Por quê? Porque tem demônio dentro da igreja, possuído por certos irmãos, que não precisa ficar rodando, não precisa ficar mostrando. Está sentado, mas está olhando para o irmão com a lança na mão, dizendo: a oportunidade eu mato. Quando eu tiver oportunidade eu mato. Quando tiver oportunidade eu falo. A Bíblia diz que Davi está de um lado, Saul de outro. Aí o que é que Saul faz? Lança a lança em Saul, em Davi. Davi se desvia. Evangelista, o que quer dizer com isso? Eita Jesus, espera aí que eu vou dizer. Olha só, simplesmente quem está lançando ou tacando a lança em Davi é quem não tem unção. E Davi ainda tem unção. E o que me resta é atacar quem ainda tem unção. Quem não tem vai sempre atacar quem tem. Davi cresce diante das guerras. Davi evolui. E Deus agora usa o profeta Samuel e diz: olha, eu rejeitei Saul. Mas Saul não era líder. Era. Mas eu rejeitei Samuel. Porque Saul quer fazer o que quer, acha que a igreja é dele. Saul acha que eu botei ele, eu permiti ele. Mas quem assinou embaixo foi o povo, não foi eu que escolhi não. Eu te provo dentro da Bíblia que não foi Deus que escolheu. Capítulo 10 do primeiro livro do profeta Samuel, a epígrafe em cima está: Samuel unge Saul a rei. Não foi Deus. Qual é a diferença? Capítulo 16. A Bíblia está lá em cima na epígrafe. E Deus manda ungir Davi. E qual a diferença? A diferença é essa: quando o homem é nomeado pelo povo, que aparece é o nome. Eu vou falar para ver se alguém entendeu. Quando o homem nomeia ou unge outro homem, o que aparece é o nome. Mas quando Deus unge, é a unção que aparece sobre a cabeça de cada um. Davi cresce. Davi agora se estabelece, começa a fugir. E a Bíblia diz que uma certa feita Deus rejeita Saul. A pior coisa que tem na vida de um ser humano é depois que Deus rejeita.
é quando o Espírito Santo sai, é quando Deus não fala mais, Deus não cobra, Deus não fala nada. Mas sabe qual é a pior coisa que tem? É quando tem alguém ainda rodando, pulando, sapateando, entregando profecia, a igreja lotada. Pior do que isso não é quem está entregando, é o povo que vai atrás de prostituto, vai atrás de pessoas mentirosas e ainda fica adorando. A Bíblia diz que quando Davi é rei, Davi começa a ganhar guerras. Só que uma delas, que nós sabemos, uma guerra bem fácil para nós entendermos que Davi agora é reconhecido lá fora, é aquela que ele mata Golias. E nós sabemos que aquela guerra ali não era de Davi, aquela guerra ali simplesmente era de Saul. Só que Davi está tomando a dor de Saul e está indo matar aquele gigante. Davi está tomando a dor do seu povo e está indo matar aquele gigante. Davi está tomando a dor de qualquer pessoa que está naquele ambiente que era daquele arraial para tomar a seguinte iniciativa. E Davi está simplesmente tomando a frente, mata aquele gigante. Capítulo de número 21, versículo também 21 do segundo livro do profeta Samuel. A Bíblia diz que Davi também agora está velho, está igual aqui, ou seja, está pior, está debilitado. Davi não tem força para pegar mais na espada, Davi não tem força para guerrear, mas ainda continua sendo líder. Eu vou falar, Jesus, é porque tem gente que está olhando para Davi, está vendo ele debilitado como líder, está dizendo, daqui a pouco sai, daqui a pouco eu sento no lugar, daqui a pouco eu tomo o lugar dele. Está velho, mas ainda continua sendo. Aí a Bíblia diz que um gigante chamado Ibis-Benob vai desafiar Davi, dizendo, só nós dois agora, eu e você, tete a tete. Sabe quem está do lado de Davi? Abissai. Ele simplesmente, ele vai meter a mão na espada e vai dizer, Davi, tu não vai nessa guerra, quem vai sou eu. Eu não entendi, evangelista. Eu vou repetir para ver se tu entendeu. Davi entrou na guerra de Saul, que era para Saul tomar essa guerra. A guerra não era de Davi, mas Davi entrou. Lá na frente, o que Davi plantou lá atrás. Alguém entendeu lá dentro? Davi entrou na guerra de alguém lá atrás, plantou. Quando foi lá na frente, depois de velho, alguém também tomou a dor por ele. Eu vou dizer mais, eu vou profetizar na tua vida. Hoje tu pega a guerra do teu irmão. A casa dele pode estar bagunçada. Ora pela casa dele, ora pela família dele, ora pela esposa, ora pelo ministério. Porque hoje é ele, amanhã é você e você pode precisar dele. A Bíblia diz, Jacó, que Davi, no primeiro livro dos Reis, está debilitado. E vamos lá, arrumar uma jovem chamada Abissai. E vão levar ela para Davi para ela se aquecer. Para ela aquecer o corpo de Davi. Só que Davi não está aguentando mais. Quem está olhando isso de fora é Adonias, seu filho. Está olhando e está vendo uma oportunidade de se rebeliar contra o seu pai, para sentar na cadeira dele. A Bíblia diz que enquanto Davi está em cima debilitado, ele desce do palácio, vai até a pedra de Zoelete. O que significa pedra de Zoelete? Lugar da cobra. Ele desce. E quando ele desce, ele vai se juntar com 50 homens. Só que o rebeliado, quando ele se rebelia em um lugar, ele nunca vai se rebeliar sozinho. Porque ele não tem força sozinho dentro de um lugar para se rebeliar contra simplesmente a liderança dele. É alguém que está inconformado com aquela liderança e se levanta simplesmente para dar um golpe. E o que é que ele vai fazer? Ele simplesmente vai fazer isso, varão. Ele vai se reunir com quem está inconformado dentro da casa. Vai procurar pessoas fracas,
Aí ele vai escrever carta. Aí Adonias escreve carta simplesmente para Joabe. Joabe aceita. Ele escreve carta para Abiatar. Abiatar aceita. Escreve carta para Simei. Simei aceita. Eu acho isso aqui lindo, porque quando ele vai escrever carta para Natã, Natã rejeita. Aí eu fiquei sem entender e perguntei: Deus, por que Natã rejeitou? É porque no meio de muitos infiéis, aonde tu vive, tem sempre alguém que olha para você e diz: quer falar mal dele, você fala. Quer falar mal do pastor, você fala. Quer falar mal da irmã, fala você, porque eu não estou no meio, não. Glória. Vai falar mal? Coisa linda, papai. Aí a Bíblia diz que esses três vêm para o lado dele, pastor, para pegar uma força e enfraquecer Davi. Só que Davi não está sabendo, mas Deus está. Meu Deus. A Bíblia diz que Natã sai, corre até Betseba e diz: olha, vai agora até Davi, conversa com ele, diz para ele a promessa que ele fez lá atrás, para o teu filho Salomão sentar e ser sucessor depois dele. Seria ele que sentaria no trono. A Bíblia diz que ela imediatamente se levanta e vai até o palácio. Só que enquanto ela está indo, a festa lá embaixo está acontecendo. Meu Deus. Olha aí. Adonias se rebelia. E quando Adonias se rebelia dentro do lugar, Adonias está querendo quebrar a liderança. Aí o que é que Adonias faz? Simplesmente, vamos dar uma festa. E isso daqui é lindo demais. Eu fico tentando procurar na minha cabeça como é que uma pessoa rebeliada tem força para ficar dando festa. Eu vou repetir isso aqui para ver se tu entendeu. Eu queria entender como é que alguém que está rebeliado sai cantando por aí, sai pregando por aí e ainda sai saudando por aí. É Deus dizendo: não tem como. Alguém que era como Jorge, rebeliado dentro da casa, ainda está pregando por aí. Como é que tem condições de ainda dar festa? Mas sabe o que é que isso me chama a atenção? É que na festa, pastor, tem sacerdócio. Na festa tem profeta. Mas por que que o poder de Deus não se manifesta na festa que tem sacerdócio e tem profeta? É porque os profetas e os sacerdotes que tem lá estão comendo na mesa. E enquanto está comendo na mão de Adonias, não tem o que profetizar. Mas essa noite Deus traz profeta de longe para dizer: já que os da casa não se manifestam para falar, Deus vai usar os de longe para falar. A Bíblia diz que no mesmo instante que ele está dando esse golpe, que ele está se rebelando contra seu pai, a Bíblia diz que Betseba entra, se reverencia Davi, fala com ele e diz: tu lembra que tu me prometeste que quem sentaria no teu lugar era Salomão, meu filho, e o teu filho? Eu não sei o que está acontecendo. Natã entra. Davi, está aqui escrito, aqui depois você lê capítulo 1. Estão conspirando contra ti. Davi não chora. Davi vai chorar depois que sabe quem é. Quando Davi sabe que estão conspirando, Davi quer saber quem é. E eu amo Natã, porque Natã é amigo de verdade. Natã não é que nesses amigos que a gente tem hoje. Chega, faz uma fofoca e fala: não conta pra ninguém que foi Natã não. Quando Betseba entra, ele diz assim: olha, quando tu entrar, depois que tu confirmar, eu entro e digo: estou fazendo isso contigo. Aí quando Betseba termina, Davi Natã entra, perdão. E quando Natã entra, Natã vai dizer: olha, é Abiatar, é simplesmente Joabe e simplesmente Simei estão se rebelando contra ti. E o teu filho Adonias, Davi, bota para chorar. Sabe por quê? O que dói não é saber quem é. O que dói é a facada que deram nas tuas costas. Evangelista, eu não entendi. Eu vou melhorar isso aqui. É Deus dizendo para alguém: se prepara, porque eu vou te mostrar quem sobe monte, desce monte contigo, quem vai para mim e vigia do lugar e ainda continua falando do teu nome e tu sai.
Vou até ficar O que deu, pastor? O que dói não é saber que estão traindo. O que dói é quando a senhora olha para trás e fala: logo você. É porque a facada não dói, dói saber de quem está. Meu Deus. Davi chora, se entristece. Olha o que Davi vai fazer. Abarca o burro. Coloca Salomão em cima. Agora leva ele para o Monte Gion. Natan, e tu está com essa responsabilidade de ungir ele a rei. Aleluia. coisa linda, papai. Aí o que me chamou a atenção desse texto foi quando ele sobe para o Monte Gion, que significa lugar aonde a águia pousa. Espera aí, tem um contratempo aqui. Para onde Adonias desce, para a pedra de Zoelete, significa pedra ou lugar da cobra ou da serpente. Para onde Salomão está indo? Para cima, lugar aonde a águia pousa. O senhor já viu, já entendeu? Por quê? É simplesmente assim. Quem já estudou e quem já olhou essa reflexão sabe que a águia, ela nunca desce para brigar com a cobra embaixo. E eu estava vendo um vídeo desse uma vez, que quando a águia desceu, ela envolveu a águia com a cauda dela, prendeu as asas para ela não voar e picou a águia. Só que tem águia que é esperta. Quando ela quer brigar, ela pega a cobra e leva a sua briga. É Deus dizendo para alguém que está aqui essa noite: não desce o nível de quem nunca subiu na vida como você. Ei, não posta nada lá não, não quebra barraco não, não toma atitude não, deixa que eu resolvo. É Deus dizendo para alguém: essas afrontas que estão fazendo, falando do teu ministério, não dê. Ei, estou falando mal da tua família, estou falando mal de você, continua acreditando e levando a tua guerra para o alto. Cadê você que veio aqui essa noite? Epa, cadê você? Cadê você que veio essa noite? Sabe o que é que eu acho lindo? Olha o que eu acho lindo aqui. É que quando, vou sair desse texto e vou entrar. É que quando Jacó, ele só tinha aquele pouco de azeite, a pedra dele, Jacó era humilde. Jacó era humilde. Ele unge a pedra e bota a cabecinha ali. Enquanto Jacó só tinha a pedrinha, Jacó é humilde. Mas agora, já que Jacó simplesmente subiu de cargo, Jacó trocou o nome, depois daquele encontro com o anjo, depois que Jacó botou um terno legal, Jacó não quer mais dar glória, Jacó quer ficar calado. Aí Deus está dizendo: lembra-me quando tu era, que só tinha um terno, só tinha um sapato? Tu lembra? Ei Jacó, lembra-me quando tu era pastor da glória, presbítero da glória, é reverendo da glória, papa da glória. E por que você está calado? Eu não sei de onde Deus te tirou, mas de uma coisa eu sei: hoje o culto não acontece por causa de você e nem por causa de mim. Evangelista, acontece por causa de nós. Não, esse culto está acontecendo por causa do Espírito Santo. E deixa eu te dar uma ideia, e deixa eu te dar um aviso. Eu sei que aqui tem gente que não glorifica por causa do microfone, tem gente que não glorifica simplesmente por aquilo que Deus dá, mas glorifica por aquilo que Deus é. Tem gente que não dá glória somente com o microfone na mão. É aqui o jogo, porque você que... Falaram de Jó. O pastor aqui também veio acrescentando Jó. Tocaram nos bens de Jó. Se tocar nos bens de muita gente hoje, desiste, sai da igreja. Jó mostrou que eu não adoro a Deus com o microfone na mão. Jó mostrou que não adora a Deus porque tem momento bom na vida. É Jó dizendo assim: com microfone ou sem microfone eu dou glória. Eu sou profeta usado por Deus. Eu não dou glória simplesmente com o microfone na mão. Eu vim aqui essa noite para adorar. E para adorar e pegar a guerra do irmão. Tem gente que veio somente, saiu da sua casa dizendo: eu vou lá, mas eu vou adorar. Aleluia! Eu não sei se vocês já pegaram muito, pastor. Aqueles varão que ele está lá,
Aí dá uma oportunidade a ele. Vem pra cá, pra caralho, e vem rasgando. Aí quando chega a tua vez, ele fica lá assim. Ele está igual a cobra lá de Paulo, Atos 28. Eita! Quando não consegue glorificar, quer picar quem está glorificando. Ó, Meu Deus. falaram aqui da mulher do azeite. Quando as crianças estão ajudando aquela mulher, pode ter gente atingindo e dizendo: olha, é criança, mas quem deveria estar fazendo um milagre é quem está precisando, quem? A mulher. Mas quem está ajudando é as crianças. Alguém pode estar gritando e dizendo: está dando glória mais alto, levantando a mão, parece criança. Cuidado para tu não julgar essa criança que está do teu lado dando glória, que amanhã tu pode precisar dela para orar pela tua casa. Tu amanhã pode bater na porta dela dizendo: vai lá na minha casa e começa a orar. Ei, não critica quem está dando glória maior não, porque isso é bíblico. Enquanto tu está com as mãos levantadas, a guerra está sendo perdida por Satanás. É sim. Quando Moisés estava com a mão levantada, Deus estava enviando lá anjo e dizer: ei, Moisés, não se preocupa, enquanto as tuas mãos estiverem levantadas, o meu povo vai vencer na guerra. Enquanto tu está aqui de mão levantada, eu duvido que Deus está enviando um anjo lá para dar livramento dentro da tua casa, da tua esposa, do teu filho, da tua parentela. O diabo achou, pastor, que ia simplesmente conquistar o território. Aí te enganou. Aí Deus virou e falou: vou te surpreender hoje. Achou que ninguém ia vir, né? Mas tem um adorador aqui, tem outro aqui, tem um ali que eu vou falar. Eu vou colocar, tem um, tem dois. E o dinheiro perdeu, pastor, porque achou que ia decepcionar o filho. Aí Deus falou: pensa que quem comanda sou eu, quem manda sou eu, quem faz sou eu. Olha pra mim, Diácono Jorge. É assim que você estava se sentindo no começo, achando que estava decepcionado. É assim que o senhor se sentiu. Quando eu olhei dali, Deus falou: ó, filho, não deixa ele endurecer, não. E quando o pastor entregou o senhor, não fraqueja, continua de pé. O senhor sabe por quê? Que Deus repetiu, mesmo Josué sabendo que Moisés estava morto, mas Deus reforça: Josué, meu filho Moisés está morto, levanta-te, tem bom ânimo, passa o meu povo. Sabe o que Deus está dizendo para Josué ali? Reforçando para ele, porque ele sabia que ele estava chorando. É que Deus estava dizendo para ele assim: pega a tua dor que tu está sentindo, coloca no bolso e vai fazer a minha obra. Deixa aqui da dor, eu cuido eu. É Deus dizendo para alguém aqui: enquanto tu estiver na minha obra, não se preocupa com a dor, não deixa a dor te parar. Sabe por quê? Porque o propósito que eu tenho sobre a tua vida é maior. A Bíblia diz, Diácono Jorge, que agora Salomão é ungido. Quando Salomão desce, o que estava acontecendo embaixo parou. Porque a festa que estava acontecendo em cima era maior do que estava acontecendo embaixo. A Bíblia diz que a primeira coisa, que quando Salomão senta no trono, ele diz: Benaia, traz o meu irmão até a mim. Adonias. A primeira ordem dele foi: pastor, traz Adonias até a mim. Eu sei do golpe que tu queria me dar. Ei, meu pai, eu sei o que tu estava querendo armar dentro da congregação, Adonias. Só que eu vou te dar uma chance. Não faz isso, Marcão. E ele me dá a chance e ele vai embora. Só que presta atenção. A cobra, ninguém dá segunda chance. Tem amizade que está perto de nós, que se a gente não vigiar,
Ele colhe tudo os teus planos, tudo que tu vai fazer, para depois simplesmente orar o contrário. Mas a oração de macumbeiro não pega em crente. O pastor acabou de falar que quem tiver fiel e tiver no seu cantinho, na obediência com Deus, pode bater macumba, pode entregar na encruzilhada, pode levar para a cachoeira. Aquilo que estão planejando contra a tua vida não vai pegar. Só que não tem que deixar ou dar a segunda chance à cobra. Porque tem cobra, pastor. Tem cobra que ela vai, mas ela volta de novo para saber como é que está o ministério. A pior cobra que tem, se tu pesquisar agora aí, ó, é a boca de lã. Ela é deste tamanho, quase um palmo, mas é muito venenosa. Sabe o que ela faz com as presas dela? Porque por ser grande, ela pica e sai de perto. Porque o animal fica se contorcendo, ela tem medo de o animal cair em cima dela. Ela pica, sai de perto e trepa numa árvore e fica lá, observando o animal se contorcer até morrer. Depois ela volta. A pior cobra que tem é essa perto da gente. É que ela olha para dentro da tua casa, para o teu ministério, vai lá até na tua igreja, aí de repente ela joga uma praga, joga uma areia lá dentro, aí quando ela joga ela diz, essa porta vai fechar, daqui a pouco a mulher dele vai deixar ele. Só que para a razão de Satanás que ele mandou mensageiro hoje aqui dizendo, vai olhar como é que tá, eu tenho uma surpresa para tu, Satanás, e deixa eu te dizer, é gente que veio mandado mensageiro de Satanás para olhar como é que tá, vai olhar como é que tá, traz notícia para ver se ele fala no meu nome, para ver se ele toca no meu nome. Essa raiva de Satanás, pastor, ele está voltando hoje Satanás para casa com uma notícia simplesmente do mensageiro. E qual, evangelista? Nem no teu nome ele toca. Eita Jesus, nem no teu nome ele toca. Eu precisei de 20 minutos só, acabei. Vamos ficar de pé. A Bíblia